Gente, última ministração da série, a nossa série Crescimento. E hoje, a ministração de número 4, nós estaremos falando a respeito de desconfortos necessários. E eu preciso falar algo para você do fundo do meu coração. Talvez hoje não seja aquela ministração que você fique dando glória a Deus e aleluia, mesmo que eu peça. Porque, se a gente for bem sincero, ninguém gosta de lugar desconfortável. Se a gente for bem sincero, quando a gente vai viajar, inclusive, a gente reclama logo, né? Essa poltrona está apertada, meu pé não dá para esticar, não está muito legal, minha costa... Eu viajei na semana passada, vocês souberam, para a reunião de pastores em Recife, e eu fiquei num hotel que a cama não estava legal. Passei 2 noites sem dormir, porque o colchão não estava legal. Então, a gente não gosta de desconforto. Só que existem desconfortos necessários. Existem desconfortos necessários. E aí você pode parar e pensar assim, será que existe desconforto necessário? Será que a gente precisa realmente passar por determinadas situações? Bem, se você lembrar bem, na sua fase de crescimento, quando você passou da fase da infância para a adolescência, você deve ter sentido alguns desconfortos, porque quando os ossos vão crescendo, a gente sente dor. Na adolescência, a gente sente dor. A gente vai no médico para entender o que é, e aí o médico diz para a gente assim, é a dor do crescimento. Não é isso, doutor? Dor do crescimento? A dor do crescimento. Mas existem outros desconfortos também que são necessários a gente passar ao longo do crescimento da vida. Não só a dor do crescimento dos ossos, mas os meninos, por exemplo, a voz vai mudando. Então ele está falando fino, de repente ele está falando grosso, ele está falando fino. E aí ele está conversando com as pessoas, ele se sente envergonhado porque a voz dele está mudando. E ele está falando grosso e fino. E aí ele fica envergonhado, já não quer mais sair no lugar por conta que aquilo é constrangimento para ele. Ou então... não sei se todos passaram por isso, né? Mas os meninos têm situações também de glândulas no peito, né? E aí, às vezes, não quer tirar a camisa, só toma banho com camisa, porque a glândula cresce demais, aí começa a mexer com ele e tudo mais. Então, você percebe que você não tem controle sobre essas coisas. Você não tem controle, mas são desconfortos necessários. E assim como nós lidamos com isso de uma maneira até natural e consciente, nós vivenciamos esse processo, a vida espiritual também, nós experimentamos alguns desconfortos que são necessários. Infelizmente, nem sempre nós somos fiéis ao processo, porque se dependesse de nós, a gente pedia para que esses processos parassem, ou a gente até, se puder, foge deles. Mas, na verdade, nós precisamos passar por algumas coisas para que algo seja forjado dentro de nós. A realidade é que nós precisamos passar por alguns processos para que a gente seja experimentado, aperfeiçoado, e assim a gente seja esticado ao crescimento. E todo o processo de esticar, ele gera em nós uma disruptura, e ele gera em nós um desgaste, que a gente acaba ativando um botão de emergência dentro do nosso ser, que ele pode ser consciente ou inconsciente, mas é um certo botão de autodefesa, que acaba fazendo a gente reagir de formas diferentes a todo esse processo de crescimento. Mas, hoje, eu quero dizer para você que a gente vai precisar mergulhar a respeito disso, saber o que as Escrituras falam a respeito disso e encarar de frente esse processo de crescimento, esse processo de desconforto necessário. Até porque as coisas não vão acontecer na nossa vida como um passe de mágica, como se fosse um estalar de dedos. Então, você imagina, por exemplo, uma jovem, e aqui está cheio de jovem, que nunca botou um ovo para fritar na frigideira ou nunca lavou uma louça, nunca arrumou uma casa, nunca dobrou o lençol da sua cama, né? Na verdade, como diz a minha amada princesa, meu amor do meu coração, não lava nem a calcinha, né? Acha que depois do casamento vai se tornar a mulher virtuosa de Provérbios 31, da noite para o dia, como se fosse um passe de mágica. Como se casei, a partir de agora pousou sobre mim a mulher virtuosa e eu vou viver Provérbios 31 dentro do meu casamento, porque eu fui possuída pela mulher virtuosa. Você acha que vai acontecer isso? Não vai acontecer. Da mesma forma com os homens. Um homem que nunca precisou fazer nada, que cresceu jogando videogame, né, não sabe ter responsabilidades, limites, nunca precisou dar satisfação ou ter que lidar com chefias porque nunca botou a mão na massa. Você acha que da noite para o dia, por um passe de mágica, só pelo fato dele ter casado, essas coisas vão mudar? É claro que não. Esse tipo de habilidade a gente não aprende como se fosse por osmose, né? Você se encosta em alguém e aprende. Ou então, como Matrix, você carrega o cartucho e você recebe a habilidade. Não é assim que funciona.
esse tipo de habilidade, elas são desenvolvidas. E para isso a gente precisa dedicar tempo e treinamento. E todo crescimento, todo avanço e todo progresso proporcionarão desconfortos necessários, visando gerar na nossa vida esse tipo de experiência, esse tipo de treinamento, mesmo na vida espiritual. E muitas vezes, dores e tristezas vão preceder e pavimentar a chegada de alegria. Então, antes de gozarem a alegria, provavelmente nós precisamos passar por outros processos que vão gerar no nosso coração outros sentimentos, mas isso cumpre um bem comum e um propósito da parte de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então não se assuste, talvez você não dê muito glória a Deus hoje, talvez você não diga no meio da igreja, fala a Deus, mas Deus não está falando para o outro, Ele está falando para ti, então talvez hoje seja um pouco diferente, né? E eu quero começar falando sobre a correção. A correção, por exemplo, é um primeiro aspecto a respeito disso. É inegável que ninguém gosta de correção, e a correção de primeiro momento, ela não produz alegria, ela não produz bem-estar. Na verdade, a correção nos produz um pouco raiva, né? A gente já está chateado com a situação, ainda é corrigido, ainda fica mais chateado ainda. Mas também é incontestável o que acontece depois que a gente passa pela correção. Quando há um coração ensinável, depois da correção, a gente colhe alguns frutos, como a alegria e o bem-estar. E isso é um resultado da aplicação correta da correção. Por meio da permissão desse desconforto necessário, vem sobre a nossa vida o crescimento. E com certeza nós já passamos por experiências, ou como filhos, ou como responsáveis a respeito da correção. Talvez a frase, quando você crescer ou quando você amadurecer, vai me entender e vai saber que eu estou fazendo isso para o seu bem. Isso soa bem no ouvido de alguém? Talvez você já tenha ou falado isso, ou até mesmo escutado a respeito disso. Olha comigo o que está escrito em Hebreus, capítulo 12. Hoje é Hebreus, tá? Não é Abacuque, não. Olha, fica de olho aí, irmão. Não vai abrir o texto errado. Hebreus 12. Hebreus 12. Diz assim, a partir do verso 11. Desculpa, meu amigo Fran. 12, 11. Obrigado. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, ela produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Observe que o propósito da correção aqui, como um ato de amor, é aperfeiçoamento de quem é corrigido. A ideia que a gente lê aqui no texto é que o ato de correção, por mais que seja um remédio aparentemente amargo no começo, o resultado dele é um fruto de justiça e paz para todos aqueles que são disciplinados, para todos aqueles que entendem o processo que estão passando e entendem a importância disso. Porque se há uma correção e há uma disciplina sendo aplicada, é porque quem está recebendo, por algum momento, está andando vacilante ou enfraquecido. E a ideia e o propósito é que, com a correção, o coração, a vida seja tratada, seja curado. E aquele que anda mancando, não ande mais mancando. Tenha os seus pés firmes e não vacilem mais. Mas volta comigo, em Hebreus ainda 12, volta comigo para o verso 5. E vamos ler a partir do verso 5, o que diz a palavra. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. E aí eu quero parar aqui. Não tem como a gente entregar a nossa vida para o Senhor, e é importante quando a gente vai corrigindo a nossa teologia e entendendo biblicamente as coisas como elas significam, né? Deus é criador de todas as coisas, mas nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criatura de Deus, são criação de Deus. Mas aqueles a quem Ele deu direito de serem filhos foram aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E aqui o Senhor está falando sobre o compromisso que Ele tem
por meio da sua palavra com aqueles que são filhos, ou seja, aqueles que de fato entregaram a sua vida a Ele. Então, quando ele chama meu filho, ele está dizendo assim mesmo: eu tenho para você como propriedade minha. Por quê? Porque você se entregou para mim. Você aceitou o meu chamado, você aceitou o evangelho do meu filho Jesus, então agora eu posso te chamar de filho, eu te adotei como meu filho. Então ele diz: meu filho, não despreze a disciplina que vem do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. O Senhor tem compromisso com a sua palavra e ele tem compromisso com os seus filhos. Então ele disciplina porque ele ama e ele educa todos aqueles que ele tem como seus próprios filhos, aqueles que entregaram a sua vida a ele. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. E aí o Senhor nos apresenta na palavra o contraponto disso. Se eu não sou filho, se eu não sou um filho legítimo, ou seja, adotado pelo Senhor, por conta do sacrifício de Jesus na cruz, então eu estou me portando como quem é? Bastardo. Verso 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos, porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. O Senhor tem um desejo de que não só uma parte do nosso ser esteja entregue a Ele. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por toda a nossa vida. E um Deus santo se relaciona com a sua criação por meio do sacrifício de Jesus, que nos torna justificados para este relacionamento. Se dependesse só do Senhor olhando do céu a nossa vida, isso não seria capaz, porque a santidade do Senhor não nos aproximaria dele por conta do pecado da humanidade. Isso só é possível porque existe a cruz. Isso é possível porque Jesus morreu na cruz. Ele abriu o caminho que nos leva ao Pai. Ele abriu o caminho, por conta da misericórdia e do amor que nós podemos, por meio do sacrifício de Jesus, sermos considerados filhos e participar da santidade do nosso Deus, que é santo. E que tipo de correção a Bíblia se refere, então, aqui nesse texto? Existem 2 níveis de correção. A correção natural, feita pelo pai e a mãe natural, e a correção espiritual. Mas a base de entendimento para esse tipo de correção, elas se equivalem. É como se você estivesse aprendendo a correção espiritual por meio daquilo que naturalmente a gente faz como disciplina e correção. Então, assim como o Pai terreno corrige em amor para o crescimento, o Pai celestial corrige em amor para que a gente possa participar da sua santidade. E agora, o que acontece quando os pais resolvem poupar os seus filhos da disciplina? A palavra de Deus revela as consequências disso, dessa negligência. Abre comigo em Provérbios 29, 15. Qual é a consequência da negligência quando nós não disciplinamos? A vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, trará delícia para ti. Os filhos sem limite envergonham os seus pais, e eles não crescerão em sabedoria e nem em maturidade. Quando os pais poupam os seus filhos do desconforto necessário da correção, eles estão impedindo que eles cresçam naturalmente e impedindo que eles cresçam espiritualmente. E isso acaba refletindo numa geração futura de pessoas e de crentes mimados que não conseguirão entender ou aproveitar tudo quando forem corrigidos. Vão se tornar resistentes à correção. E talvez isso já seja possível ser identificado no nosso meio.
Talvez nem se trate de uma próxima geração, de pais de agora que não disciplinam seus filhos e tornarão então uma geração mimada. Talvez eu e você, se a gente for muito honesto, a gente já pode começar a olhar para a nossa própria geração e para a nossa própria vida e perceber que, de certa forma, nós somos resistentes à disciplina e às vezes nós fechamos o nosso coração ao ensino e à correção que vem com o Senhor. Talvez conosco mesmo isso seja uma realidade. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 7. E a gente tem que estar atento a respeito disso. 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 8, diz o seguinte: porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fosses entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízo algum por nossa causa. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Eu quero fazer uma pausa aqui antes da gente continuar lendo. Aqui, o apóstolo Paulo fala sobre duas realidades de tristeza vivida. A tristeza que o mundo gera no coração. Essa tristeza que o mundo traz no nosso coração, ela traz peso. A tristeza que o mundo gera no nosso coração nos leva a atitudes inconsequentes. É por isso que tem muita gente tirando a sua vida, pulando de prédio, pulando de sacada, tomando veneno, se cortando, porque começam a experimentar uma tristeza e começam a não saber lidar, e essa tristeza não é a tristeza que é gerada pelo Senhor, não é a tristeza que vem do alto, ela não está ensinando nada, está levando simplesmente a pessoa ao desespero e à dependência emocional de si mesma, e ela não sabendo lidar com isso, ela tira a sua vida. Mas o apóstolo Paulo fala sobre uma outra tristeza, uma tristeza que nos leva a um ambiente de arrependimento, uma tristeza que nos leva a um constrangimento. E esse constrangimento não é esse mimimi, você está me expondo, eu estou constrangido, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo. Não, não é isso não. É um constrangimento que você reconhece a meninice, a bobagem, a besteira que está fazendo. E começa a ir para um ambiente de arrependimento, onde você é aperfeiçoado e começa a disciplinar o seu coração e perceber que as coisas não giram em torno do teu umbigo. E que você precisa sim crescer e melhorar. Nós precisamos aprender a crescer e a melhorar. As coisas não são sempre do nosso jeito, não são sempre no nosso controle. Nós não somos o centro, nós não somos o rei da cocada, a gente precisa entender isso. E o Senhor disciplina o nosso coração para nos fazer crescer, para nos fazer melhorar. Essa tristeza não produz morte, ela produz salvação, ela nos conduz ao arrependimento, ela nos conduz a um ambiente onde a gente escuta a voz do Senhor e Ele fala aquilo que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir e aperfeiçoa a nossa vida. A grande verdade é que talvez muitas outras vozes já vieram tentando nos orientar e nos corrigir, e pela resistência a gente não se permite ser ensinado. E aí é preciso passar por determinadas situações onde a gente se prostra, e só naquele momento prostrado a gente é capaz de escutar o que o Senhor tem a dizer. Lembremos da história do filho pródigo. Não escutava, o pai, sabendo de todo o contexto, ele não precisava passar por aquilo. Mas ele foi para o mundo e foi curtir a vida dele, foi fazer as coisas segundo o seu umbigo, segundo os seus desejos, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E ele parece que só caiu em si, só percebeu aonde ele estava se metendo depois que ele estava prostrado no meio dos porcos, comendo lama, comendo com os porcos, sem ter mais razão e esperança. Parece que ali veio a sobriedade sobre ele para perceber onde ele tinha se metido. Sabe, gente, eu acredito que um Deus amoroso como o nosso Pai, com certeza nós temos um ambiente de aprendizado, de ensino, antes de precisarmos estar no meio dos porcos. O fato é que a gente é muito resistente para ouvir a voz do Senhor. E às vezes a gente resiste à disciplina que o Senhor nos apresenta. Olha o que diz no verso 11 de 2 Coríntios 7. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas igualmente que defesa própria.
que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos, provar-te estar inocente nessa questão. A igreja de Corinto, tão distraída com outras coisas, tão atenta a questões que não eram a justiça do reino de Deus, que o apóstolo Paulo precisou enviar uma carta, chamando a atenção deles, puxando a orelha deles, destacando o que eles precisavam corrigir. E parece que depois do momento inicial do impacto, nossa, que apóstolo Paulo grosseiro, duro, que palavras duras. Ele podia falar isso com mais carinho, com mais amor. Que pastor de igreja é essa que fala desse jeito com as suas ovelhas? Nossa, que absurdo. E ele até ficou pensando assim, será que eu dosei a mão errada na hora de escrever a carta? Mas depois ele percebeu que se não fosse daquele jeito, a coisa não ia andar. E ele trouxe paz, Deus trouxe paz ao coração dele. Porque ele percebeu que a tristeza que foi gerada não foi uma tristeza para a morte, mas foi uma tristeza de temor e arrependimento. E que isso fez com que eles se dedicassem à justiça, à indignação pela falta da justiça do Senhor sobre a vida das pessoas, e que eles voltaram a se posicionar como quem se move segundo a direção do Espírito Santo de Deus, como igreja e como povo de Deus. Você está entendendo isso? Aqui não é uma licença para a gente ser mal educado, não é uma licença para a gente ser intrometido, não é isso. Mas a gente precisa começar a ser mais honesto e justo, e coerente sobre, de fato, a nossa caminhada cristã. Perceba que o resultado descrito nesse verso 11, o efeito imediato da correção foi a tristeza, mas o posterior não pode ser ignorado. Houve crescimento no meio da igreja, e isso foi gerado pela repreensão que o apóstolo Paulo exerceu. Agora, um outro ponto importante que eu e você precisamos entender a respeito do amadurecimento, é que ele não se dá sem tempo. É necessário tempo para que isso aconteça. O próprio Senhor Jesus, quando ele separou os 12 discípulos, eles passaram pelo menos 3 anos caminhando juntos. E mesmo assim, no momento da morte de Jesus, eles duvidaram sobre tudo que eles haviam escutado, eles fugiram de medo. E Jesus ainda, depois de ressuscitado, ainda passou 40 dias aparecendo para eles e para as pessoas, como se fosse uma forma de testificar e de forjá-los os detalhes que ainda faltavam para que eles iniciassem em si o ministério e dessem continuidade à missão que eles haviam recebido de anunciar as boas novas até o momento em que o Senhor voltaria para buscar a sua igreja. Sabe, processos eles são necessários. As coisas não acontecem da noite para o dia. Nós precisamos respeitar os processos. E o tempo somente não é suficiente para ninguém. A gente precisa entender que nós precisamos passar por algumas outras experiências que nos levarão a alguns processos. Esses processos eles são necessários para a nossa vida, principalmente quando a gente estiver falando de aspecto emocional e quando a gente estiver falando de aspecto espiritual. Eu vim de um contexto onde havia um grupo de irmãs na igreja e elas eram super envolvidas com o processo de visitação, de culto nos lares, reuniões de oração. Não sei se você já ouviu falar do círculo de oração. O círculo de oração, ou grupo abençoado, as mulheres do coque, né? Você chegava, você sabia que tinha um grupo de mulheres reunidas, porque elas oravam fervorosamente, cantavam bem animadas, e o mais interessante é que elas já tinham uma certa idade. Então, haviam algumas mais jovens participando, mas na grande maioria era um grupo de mulheres ou casadas ou viúvas, já com uma certa idade, já com cabecinha branca, já com dificuldade até de ter autonomia, mas elas eram consideradas maduras devido à idade. Só que, no meio dessas irmãs, de oração, de culto, de louvor, mulheres maduras, experientes segundo a vida, por conta da idade que elas já carregavam, mesmo no meio desse grupo, com frutos muito proveitosos. Pessoas aceitavam Jesus, famílias testemunhavam a respeito de curas que aconteciam no meio da oração, dos cultos, das visitas. Mesmo com todos esses frutos e esses resultados, tinha algo que acontecia no meio dessas irmãs que, com certeza, o Senhor reprova e que Ele não alegra o coração. Essas irmãs tinham uma língua muito grande. Elas tinham língua grande. Falavam para além dos cotovelos. E mesmo elas se dedicando a servir ao Senhor, ali tinha muita fofoca,
muitas dissensões, divisões e muito problema de relacionamento. Ou seja, elas oravam, elas serviam a Deus, elas tinham experiência de vida, porque elas já tinham vivido uma longa jornada de vida, eram adultos já, indo para a terceira idade, mas elas não tinham maturidade espiritual para dar exemplo, como um exemplo de vida irrepreensível de testemunho, e muito menos maturidade emocional para lidarem com a convivência e o relacionamento no grupo entre elas. Não adiantava, então, tanta oração, não adiantava tanta visitação, se não havia fruto que glorificava o nome do Senhor. E aí, eu pergunto para você, estaríamos nós, eu e você, isentos de nos avaliar nesse sentido? Nós precisamos experimentar certos processos na nossa vida que vão nos auxiliar a mudar essa realidade. Aquilo que já era tão forte, tão presente no meio daquelas mulheres, se tornou tão comum que aquilo não incomodava mais elas. O pecado, só para a gente entender, é como se fosse uma coisa podre. Imagina num fedor aí que você não suporta, que se você sentir, dá vontade de vomitar. Pensa aí. Pensa numa coisa, a coisa mais podre que você já sentiu o odor e que você não consegue ficar perto. Pensou? Se chegar aí no teu nariz o cheiro, não tenho culpa não. Pensou? Agora multiplica isso por 1000 vezes o fedor. E é assim que Deus se sente com relação ao pecado. Agora imagina quando a gente começa a deixar que o comportamento de pecado fique naturalizado no nosso meio. O Senhor não compactua, Ele não consegue fazer parte. Mas as pessoas estão tão acostumadas com aquele comportamento que aquilo não incomoda mais elas. Era isso que acontecia no grupo de senhoras. Elas já estavam tão acostumadas a falarem demais e a comentarem demais umas das outras, a se meterem na vida das outras, a fofocarem. Já estavam tão acostumadas, habituadas, que aquele pecado já não era tido para elas como um problema. E aquilo se naturalizou e se normalizou ali. E eu quero dizer para você, nós não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça na nossa vida, na nossa casa e no nosso meio. O que vai reger a nossa vida sempre vai ser a palavra de Deus. E sempre que a gente precisar se posicionar sobre alguma coisa, a gente vai precisar se posicionar por meio da palavra. Então não se trata da opinião do pastor, da opinião do líder, ou da opinião do irmão, ou de quem quer que seja. Se trata do o que a Bíblia diz a respeito disso. O que a Bíblia nos orienta a respeito disso. E aquilo que a Bíblia não nos orientar, a gente tem a oportunidade de se arrepender e mudar de atitude. Abre comigo em Tiago, capítulo 1, verso 2. Deus nos permite passar por processos. Ele não nos poupa desses processos. Porque o fato de passarmos por processos cumpre um propósito da parte dele. Vamos ler o que tem então Tiago 1, 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Olha que tremendo. Tiago está dizendo que parte do nosso processo de chegar em maturidade envolve passar por provação. E se esse caminho for evitado, nós acabaremos imaturos, incompletos. Esse é um meio necessário que nos auxilia ao amadurecimento. Na verdade, a virtude acrescentada à nossa vida envolve aquilo que da parte do Senhor também nos é acrescentado. Então você já deve estar se perguntando por que Deus não faz nada para evitar que tribulações façam parte da vida humana. Até porque existem pessoas que, vendo a tribulação, correm o risco de pular do barco, de sair do meio do caminho, de não cumprir todo o processo, porque não querem passar por tribulações. Aliás, sobre isso, além de não impedir que as pessoas passem por tribulações, o Senhor ainda apresenta as tribulações como algo necessário para a nossa vida. Agora olha o que diz as Escrituras. Abre comigo em Atos 14, 21. Veja o que as Escrituras revelam por meio da pregação de Paulo e Barnabé aos novos convertidos. Aqui, gente, a gente está lendo um texto do novo convertido, tá?
A gente não está falando dos irmãos que já têm longa caminhada, que já escutaram um monte de coisa, já experimentaram um monte de coisa. A gente está falando de quem acabou de nascer na fé. Atos 14, 21. Olha o que diz. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônico e Antioquia. Verso 22. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, olha o ensinamento, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Não tem nem o que explicar a respeito disso. Eu não posso nem me dar o risco de tentar dizer para você diferente do que está dito aí. Todo cristão necessita passar por tribulações. E o Senhor não nos pouparia de um fator tão importante ao crescimento, porque alguns vão desistir no meio do caminho para não passar por esse processo. A mensagem que tais circunstâncias reservam e a capacidade delas é de extrair de nós aquilo que de melhor nós podemos expressar. É como se nós estivéssemos como azeitonas sendo colocadas numa prensa e esmagados para que saia algo de valor da prensa. Só que o mundo vai dizer que a gente é espremido igual um limão, né? Ou igual um maracujá, e aí a gente não dá muito valor para aquilo. Mas quando a Bíblia fala de provação, e quando a Bíblia fala de tentação, e quando a Bíblia fala de tribulação, ela fala da gente ser exposto a uma situação onde nós somos espremidos, não para tirar algo ruim de nós. Nós somos espremidos para que saia de nós algo que tenha valor. E aí eu te faço uma pergunta. Eu e você sendo espremidos, o que tem saído da nossa vida hoje? Qual é o resultado que está saindo de nós hoje? Qual é o caldo que está saindo daí? Qual é o caldo que está saindo daqui? Porque se a gente estiver na condição de azeitona, eu sei o resultado, é azeite. Mas se nós tivermos com o coração só lixo, o resultado é chorume. É duro, né? Não teve o glória a Deus, teve a misericórdia, né? Pois é, misericórdia, Senhor. Sangue de Jesus tem poder. É exatamente isso. Antes que alguém pense que a gente está aqui adotando qualquer espécie de teologia do sofrimento, é importante a gente dizer que a mesma Bíblia que fala sobre o momento de desconforto, fala de alegria e de bênção também. E a verdade é que o ensinamento bíblico, ele não enfatiza só o sofrimento e ele não enfatiza só a alegria. O ensinamento bíblico enfatiza os dois, trata dos dois. O que acontece é que, por algumas vezes, a gente é surpreendido com uma teologia da prosperidade ou com alguns especialistas em autoajuda e coach que acabam se alimentando de uma parte das Escrituras para transmitir uma mensagem fatiada para o coração de muita gente. Que mensagem é essa? Pare de sofrer. Sofrimento é pecado. O que você está passando é obra maligna. Então, resolva o pecado, feche as brechas, sua vida vai ser uma belezura. Ou então, seja o protagonista da sua própria história. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. É esse que é o problema. E por aí vai. O que a gente não percebe nisso tudo é que o centro deixou de ser Jesus e passou a ser a pessoa. Olhe para si e não olhe mais para a cruz. É uma mensagem vestida de evangelho, cheia de recortes da Bíblia, para passar uma ideia de que é cristã e que é biblicamente embasada. E que tem convencido o mundo sobre muitas coisas. E tem arrematado muito crente imaturo que está sendo fisgado por esse tipo de discurso. São até pessoas sinceras, que querem de fato romper e querem passar por esses processos com vitória em Deus. Mas eles não conseguem discernir biblicamente o que está lhes sendo apresentado. E são fisgados por essas mensagens enganosas. Por quê? Porque falta maturidade. Por quê? Porque falta ensino. O povo perece por falta de ensino. E a gente tem se dedicado ao máximo aqui para que a gente entre aqui nos domingos ou nas terças-feiras, aprenda da palavra e saia daqui sem esquecer o que aprendeu, para que a gente de fato cresça. E o que vem depois disso? Bem, o aprendizado, o crescimento e os resultados do processo. A gente aprende, a gente cresce e frutifica. Abre comigo 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Está todo mundo inteiro aí?
Tá virando azeitona, tá virando azeite? Amém. Até me derramei água aqui, ó. Extra virgem, até me derramei água. Tá certo. Profundo. 1 Pedro 1:3. A gente está na escola, geralmente a galera do fundão é mais, né? Aqui na igreja está aparecendo, tem uma galera do fundo. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Olha o que diz o verso 6 e o verso 7. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhar de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que o texto está dizendo é que até a volta de Jesus, eu e você vamos ser colocados sobre situações de prova. E Deus não está fazendo isso porque Ele é brincalhão. Deus não está fazendo isso porque Ele gosta de tirar um sarro da cara das pessoas. Ele gosta de ver no que dá. Deus está fazendo isso porque Ele está querendo atestar a nossa fé. Porque tem muita gente que se diz cristão aí. Tem muita gente que diz que ama a Deus aí. Que conhece Jesus. Mas será mesmo? Qual é o fruto? Qual é o testemunho? Então Jesus está dizendo assim mesmo, olha, eu estou colocando você em uma situação e ela não é duradoura, é por algum tempo só. Em algumas traduções, você vai perceber que está dizendo que é pouco tempo, ou então breve tempo. E para que Ele está fazendo passar por isso? Porque Ele quer atestar a nossa fé. Ele quer ver a legitimidade daquilo que está sendo dito com aquilo que está sendo vivido. As provas de fogo que enfrentamos não carregam um propósito desolador, mas sim de destruir aquilo que nos prende. Lembra quando eu falei na semana passada a respeito da prata que é colocada sobre o fogo para tirar a impureza em Malaquias? Até que a imagem do ourive seja visto na prata. Nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo. Ele está querendo ver de fato a nossa imagem sendo refletida. Tribulações não significam abandono da parte do Senhor. Elas, na verdade, integram o processo sobre a supervisão e o cuidado do próprio Deus. Essas experiências resultam em bem. E a gente não pode ignorar as verdades bíblicas. Abre comigo em Lucas 22. E eu já quero convidar você a se colocar de pé. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pesado, né? Satanás querendo peneirar o Pedro aí, ó. Quantos de nós queremos aí deixar ser peneirado? Senhor, vai me peneirar agora, Senhor, me dá mais um tempinho aí. Mas sabe qual é o propósito aqui? Olha só, para que a tua fé não se esgote. Para que a tua fé não se esgote. Agora tem um outro ponto, que é a parte final do verso 32. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Te converte e fortalece os teus irmãos. Aqui, Jesus está falando com Simão Pedro, o que vai ser um dos grandes líderes da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. E ele está dizendo assim mesmo, olha, Satanás já pediu a tua vida, ele já quer te peneirar.
mas eu não dei autorização para isso. Mas a minha permissão é para que tu sejas aperfeiçoado. E aí eu pergunto para você a mesma pergunta que eu faço para mim mesmo. Nós estamos sendo forjados no fogo. Nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Não só os líderes, mas todo cristão está sendo colocado à prova de fogo. E a pergunta é: qual tem sido esse resultado? A quem nós estamos apresentando quando nós estamos passando por essas provas? Uma identidade, ela está sendo forjada e revelada. E a ideia do próprio Senhor é que a imagem dele seja revelada através da nossa vida. E agora que foi exposto tudo isso para a minha vida e para a sua vida, o que a gente faz? Eu quero deixar essa pergunta: o que a gente faz diante dessas coisas? Diante desses desconfortos necessários, o que a gente faz? Jesus não poupou os seus discípulos. Jesus não poupou os cristãos ao longo de toda a história. O Senhor não vai poupar a mim e a você porque a gente é mais bonito ou menos bonito. Ele não vai. Mas que coração ele vai encontrar como resultado dos desconfortos? O que está saindo daí? Talvez o ponto mais chocante para nós essa manhã é: Senhor, o meu coração está sendo uma azeitona onde o Senhor pode extrair algo puro, valioso, que glorifica o teu nome, ou o meu coração está sendo um lixo, o resultado está sendo algo fedido, algo ruim, algo que não te agrada. E aí a resposta a essa pergunta talvez seja exatamente a direção para a qual você precisa nessa manhã se posicionar diante do Senhor. Eu entendo que o Senhor sempre nos proporciona um ambiente de arrependimento. E até que Ele volte, a gente vai experimentar isso. Até a volta de Jesus a gente vai ter a oportunidade de se arrepender. Só que a gente não sabe o dia que Ele volta. A gente não sabe a hora que Ele volta. Então a gente não pode brincar com a sorte ou o privilégio que está nas nossas mãos do hoje, do agora. E a gente precisa entender que com Deus a gente não brinca. Então, à medida que Ele nos ensina, a gente também é disciplinado por um pai que ama, dizendo assim mesmo: eu já te ensinei, eu já te orientei. Aquilo que você não sabia, agora você sabe. Aquilo que você não tinha conhecimento, orientação, agora você tem. E o que você está fazendo com isso? A Bíblia fala sobre nós não lançarmos pérolas a porcos. Ou seja, algo que tem valor para aqueles que não vão valorizar. Que o Senhor possa gerar no nosso meio corações ensináveis. E corações contritos em arrependimento. Que sabem transformar a tristeza em azeite extra virgem. Está dando para entender? Que sabem transformar a tribulação em adoração ao Senhor. Mas não porque estão com o nariz empinado ou porque vão fazer uma limonada. Não, mas porque estão de joelhos prostrados diante do Senhor. E estão entendendo o que o Senhor está forjando. E eu quero te proporcionar esse momento de oração, porque hoje nós vamos participar da ceia. E olha que tremendo. A ceia é um ambiente de sentar à mesa que nós somos colocados nessa posição. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É exatamente a oportunidade que a gente tem de olhar para um ambiente que a gente pouco olha. A gente olha muito para a vida do outro, mas a gente olha pouco para dentro de nós. E o Senhor está nos oportunizando hoje, com os olhos nele, olhar para dentro de nós. Como se fosse um reflexo, né? Como se fosse um reflexo. E eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero que você feche seus olhos, que você curve a sua cabeça. Nós vamos participar da ceia logo mais. E nós não podemos participar desse momento sem antes nos examinarmos. Eu queria pedir então que você possa experimentar exatamente isso, o processo de exame.